Boa noite, pessoal. De novo, né? Sempre assim. Começa assim. Não tem horário. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da Human Robotics. Esse podcast que fala sobre robótica, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos aqui com dois convidados incríveis que vão contar um pouco pra gente como estão moldando o futuro com as suas empresas inovadoras. Um criou o primeiro robô autônomo brasileiro, eu acho que talvez vocês já conheçam quem é. E o segundo convidado, esse eu vou pegar uma dica aqui, galera, que o nome é difícil. Criou a primeira plataforma para gestão logística de indústria e embarcadores. Difícil essa palavra, né, Larissa? Sim, ter uma empresa que é inovadora é sempre uma coisa difícil e desafiadora, né? Mas eu quero muito agradecer a presença de vocês dois, então sejam bem-vindos, CEO da Human Robotics, Olivier Smadia, e CEO da Cargon, Dani Mills. Obrigada por aceitarem nosso convite. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Bom, pessoal, então vamos para a primeira pergunta, né? Eu sei que o pessoal de casa provavelmente conhece já vocês, já conhecem a empresa, né? Tanto a Cargon quanto a Human Robotics, mas é sempre legal falar um pouquinho sobre o que vocês fazem. Então, vou começar com o Olivier. Olivier, conta um pouco pra gente sobre a Human Robotics e como que a Human Robotics tem trabalhado no desenvolvimento do cenário tecnológico do Brasil. Legal, vamos lá. Bom, a Human Robotics agora tem 6 anos, daqui a 2 dias vai fazer 6 anos. E a gente, desde o início, trabalha com robótica e inteligência artificial com o objetivo de automatizar várias tarefas repetitivas, né? E hoje a gente trabalha mais com esse foco da empresa, então ajudar a empresa a aumentar a produtividade nesse tipo de tarefa usando esses robôs que a gente já comentou algumas vezes. E Dani, conta pra gente um pouco como que a Cargon chega nesse cenário, né? Assim como o Olivier explicou, a gente quer entender um pouco como que a Cargon trabalha também. Legal. A Cargon tem metade da idade da Human, então são 3 anos, que a gente tem um pouquinho mais de 3 anos. E o nosso foco é fazer a gestão para a indústria e embarcadores, né? A gestão logística, gerar transformação digital para a logística que ela é muito tradicional, ela é analógica, né? Então, ter esse olhar da transformação digital para a logística é algo, ainda hoje, nos dias de hoje, é algo novo, né? E esse é o grande foco da Cargon para a gente conseguir levar mais agilidade, conseguir ter uma governança melhor, ter uma transformação digital para toda essa cadeia. Bacana. Dani, e um pouco antes da gente começar o podcast, eu ouvi você e o Olivier conversando sobre indústria 4.0 e o que é a indústria 4.0 e como que ela está se desenvolvendo dentro da logística. Você pode contar um pouco para a gente o que é essa indústria 4.0 e como que a logística está inserida dentro dessa categoria? Sim. Uma coisa que eu sempre falo é não adianta a gente falar que tem uma indústria 4.0, sendo que alguns setores dentro dela não são. Por exemplo, uma logística analógica. Você não tem uma indústria 4.0 com uma logística analógica. Então, a indústria 4.0 é um conceito que ela tem diversos pilares que elas precisam ser atendidas para então que toda a cadeia se torne 4.0, assim como, né, uma empresa data-driven, né, que é direcionada por dados, né, integrada com sistemas, que tenha robotização, que tenha transformação digital, que tenha processos integrados, que tenha, sei lá, daqui a pouco realidade aumentada, que tenha processos completamente integrados. Então, todo este conjunto cria-se, então, o conceito de indústria 4.0, né? E nessa pegada, a logística também precisa ser digital, precisa estar nessa toada 4.0. Então, esse é um conceito que se cria, né, da indústria 4.0. E o nosso foco aqui hoje, né, é levar a logística 4.0. Eu digo sempre que a logística está ainda na versão 1.0, dentro de 90% das indústrias, né? Isso não só no Brasil, mundo afora é assim. É um modelo que ele consegue sobreviver 1.0, mas ele perde muita eficiência em não ser 4.0. Então esse é o conceito aí que a gente está tentando transformar e levar a logística 4.0 para dentro desse contexto. Para complementar, a gente está falando da logística ali, e a gente tem 2 empresas que trabalham numa parte da cadeia da logística, né? A Cargon, você sempre fala que trabalha da porta para fora. Isso, né? Da indústria, né? Da porta para fora da indústria. Isso, e a gente trabalha da porta para dentro, né? Então a gente ajuda um pouco a logística interna, né, com a automação de transporte com robôs, e o Dani ajuda na parte. Você pode descrever rapidamente como você ajuda nessa parte da indústria para fora? Isso, uma vez que o processo está separado, que a carga está separada, então a gente faz toda essa conexão entre os transportadores homologados, entre os motoristas homologados, essa organização, né, das demandas
e também o trânsito de informações, porque hoje uma indústria normalmente tem lá seus 10, 20, 30, 100 fornecedores de transporte, né? E todo esse processo hoje ele ainda é por WhatsApp, por telefone, por planilha, por e-mail, né? Então eu digo são subsistemas, né? Por papel, às vezes, ainda. Por papel. Muito. E o ponto é, ela tem alguma tecnologia, mas ela não é integrada. E quando eu não estou integrado, eu deixo de ser 4.0. Ou seja, se eu estou usando o WhatsApp, é uma tecnologia, né? Mas ela não está interligada com todos os sistemas. Então eu perco muito com isso. Eu perco em governança, eu perco em eficiência, eu perco em dados, né? Então esse é o ponto. Uma vez que então separou a carga, organiza essa demanda com os fornecedores, acompanha até a entrega final, e inclusive organizando o pagamento para esses fornecedores. Ou seja, desde a separação da carga até a entrega, até o pagamento, totalmente esse processo digital, ágil e integrado. É muito doido pra gente fora da parte de logística imaginar que é uma teia tão gigante, como vocês falaram, tem papel, tem rede, WhatsApp, vários tipos de comunicação, né? Dentro desse caminho em trazer essa indústria 4.0 hoje, como você pode trazer pra gente, Dani, qual o desafio? Assim, você olhou e falou, caramba, isso aqui é um baita desafio. Qual é o maior desafio que você acha que foi para implementar esse processo, essa gestão toda? Ainda não é um desafio superado, né? Porque se trata de cultura, né? E quando a gente fala de cultura, muitas vezes precisam gerações para você trocar isso, né? Então, como a gente está tratando de cultura, e como eu citei antes, né? Esse processo hoje ele roda assim, então muitas pessoas elas se perguntam, por que eu preciso digitalizar, né? É o mesmo caso de vocês, né? Por que eu preciso mudar, transformar, sendo que, inclusive, né? Esse medo do meu trabalho ser deixado de lado, substituído. E não é esse o intuito, né? O intuito é que pessoas sejam mais estratégicas e sistemas pensem as rotinas, né? Esse dia a dia, né? Então, o maior desafio é ainda a cultura, né? Para a gente jogar isso. E o segundo desafio, maior desafio, hoje ainda é a integração sistêmica, né? Acho que ambos os nossos sistemas, para funcionar fluido e no conceito 4.0, tem que estar integrado. Quando a gente fala em integração, você fala em API, você fala em tempo e você fala em custo, né? Então, eu cito os maiores desafios: cultura e integração sistêmica de todo esse processo. Legal. Perfeito. Essa parte de cultura a gente sofre da mesma forma na Human com os robôs. E quando a gente sempre fala que vai colocar robô, sempre vem a polêmica. Tá, mas e a pessoa que fazia isso, o que vai acontecer? Mas eu acho que é a mesma ideia. A pessoa que fazia isso, ela vai fazer uma coisa que agrega mais valor. Né? Fazer o transporte que o robô pode automatizar não agrega tanto valor. Mas isso realmente é difícil. Tem a parte da cultura, tem a parte de por que eu preciso mudar, por que eu vou colocar robôs aqui, por que eu preciso, hoje já funciona. Né? Então isso é um desafio bem interessante. Eu sempre falo assim que a cultura da inovação, ela é como se nós estivéssemos dirigindo um carro e fazendo curva, né? Quando eu largo a direção, para onde que eu vou? Reto, né? E a inovação e essa cultura da inovação é sempre eu saindo fora da curva. A gente não fala que a inovação é sair fora da caixa, ser fora da curva. E é isso, é literalmente eu estar dirigindo um carro fazendo curva, estou inovando. Larguei a direção por um segundo, volta ao que era, né? Esse é o espírito nosso de sobrevivência, o nosso espírito de viver o contexto de manada, né? Segurança, lá dos primórdios, né? Isso é algo, a inovação ela é contra a nossa humanidade. A gente quer seguir a manada, a gente quer fazer o que todo mundo faz. Esse é o princípio da sobrevivência humana. E o princípio da inovação é justamente outro, a gente está fazendo a curva. Então, eu digo que a inovação, ela, além de tudo, ela é anti-princípio humano, né? Porque ela gera esse algo intrínseco em nós que não quer mudar. Né? Então, por isso que é tão complexo. E eu acho que trazendo a complexidade aí, até esses pontos legais que o Dani trouxe sobre quais são os desafios, quais são dando um mapa do que a gente faz, o que vocês hoje, vocês dois, trazem de material para esses clientes para resolver esses problemas. Então eu queria que você falasse hoje, Dani,
como você trouxe o que é a logística 4.0, como que o que a Cargon faz para ajudar nesse processo e o que a Human faz para ajudar nesse processo. Porque a gente fala dessas possibilidades e a gente quer entender, acho que todo mundo também que está assistindo, quer saber, se eu tiver a Cargon, como que ela vai me ajudar? Se eu tiver a Human, como ela vai me ajudar? Exato, já que temos essas empresas inovadoras, Sim. elas fazem convites aos clientes para também que eles se tornem inovadores, né? E aí, como que vocês trazem esses clientes mais para perto e ajudam eles nesse processo de inovação? E mesmo os dois sendo de tecnologia, como essa tecnologia está sendo fundamental para vocês também. Porque é muito doido a gente pensar, são duas empresas de tecnologias, mas vocês usam de tecnologias para... Né? Então, querer um conglomerado de informação aqui de vocês. Nós, por exemplo, na Cargon, a plataforma que a gente cria, nós usamos, porque a gente tem serviços de logística também. Então, é dia a dia aperfeiçoando e melhorando ela e, ao mesmo tempo, também vendendo para outras empresas, né? Para as indústrias ou embarcadores, né? Então, todo esse processo de criação de produto e de como que a gente contribui, né, para as empresas com essa questão, principalmente, né, a agilidade, de novo, né? A gente fala muito em governança hoje, nós somos, né, uma plataforma Full ESG, né? Até vim com a minha camiseta aqui para fazer propaganda. O que é ser Full ESG? É não só visão ambiental, é ambiental, social e governança. Né? Governança é o que está definido que se faça, né? Cuidado com as questões de valores, cuidar com as questões de negociações, né? Então, quando a gente fala... E também a gente tem processos fiscais que a gente também atua, ou seja, não existe mais, quando uma vez colocada a Cargon, processo de auditorias fiscais e documentos desses fornecedores, porque a gente já pode fazer o processo inteiro do início ao fim, entregando, né, a certeza que a governança, né, que a informação que a indústria tinha está acontecendo. Diferente quando ela entrega isso para os seus fornecedores, tem que haver, quando há auditoria dos fretes, auditoria de valores, auditoria de pedágios, né? Então, a cadeia logística, ela é muito complexa, gente. Então, se a gente falar na vinda para cá, foi um percurso logístico. Tudo que está aqui é logística, né? Então, a gente esquece da dimensão que a logística tem. Para chegar um microfone, uma caixa de leite na nossa casa que sai antes do produtor lá, da cara da vaquinha que está produzindo leite lá, tem toda a ração, tem a semente, tem toda a parte anterior, tem o transporte, tem a industrialização, tem a matéria-prima para industrializar, chegar no mercado, para chegar na nossa casa. Quanta coisa, né, vem ainda. É uma cadeia gigante, por isso que chama cadeia logística, né? Então é bem complexo todo esse ponto e é nesse sentido que a gente pode ajudar. Governança, saving, organização, digitalização. Que legal. E você, Olivier? Então, no nosso caso, assim, eu acho que conceitualmente é parecido. Quando a gente conversa com o cliente, a gente primeiro tenta entender como é o cenário dele. Então, a gente ajuda a fazer um diagnóstico. Os nossos robôs na logística, eles ajudam a transportar coisas, né? Então, primeiro a gente senta com o cliente, olha o cenário e conversa e entende aonde tem esse processo de transporte de forma manual. É muito comum, como a gente falou, é muito analógico. É analógico no transporte, é pessoas empurrando carrinho ou carregando na mão. Né? É muito comum. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente é como é esse processo e o tamanho desse processo. Ou seja, qual é a distância que as pessoas andam? Quanto tempo essas pessoas andam carregando coisas? Muitas vezes é muito interessante porque eles falam, não, está dentro do processo, não tem impacto. Né? E quando a gente vai, aí tem que, olhando dados, a gente vai lá, mede, muitas vezes eles não têm essa informação, então a gente ajuda a medir, né? E aí todo mundo tem surpresa. E aí o cliente fala, não é possível. Né? A gente tem exemplo, porque no último cliente que a gente instalou um robô desse, alguns robôs nesse sentido, ele falava assim, não tem muito transporte, tá? Uma vez que a gente mediu, a gente entendeu que tinha por dia pessoas andando 54 quilômetros por dia. Maratonistas já. Exato. Então, é uma empresa que tem 3 turnos, então somando tudo, 54 quilômetros. Eles falaram, não é possível, refizemos os cálculos, é isso mesmo. Né? Aí começa a fazer sentido, porque aí você coloca ali com números, tá bom, então essas pessoas que estão andando tudo isso, em vez de andar, vamos colocar um robô que faz o transporte, e essas pessoas vão operar as máquinas, vão fazer o que a gente falou, a parte estratégica que elas sabem fazer, né? E o que é repetitivo, que não agrega valor, deixa o robô fazer. E isso acaba sendo um argumento fácil, porque você tem os números, você mostra, então esse é o nosso papel. Aí depois uma implementação que fica mais simples, assim. E esse é o processo de Lean Manufacturing, né? Quando a gente estuda também dentro da indústria,
esse conceito de Lean Manufacturing, né, que é justamente entender os gargalos, entender sobreposições de funções, entender sobreposições de atividades. Sim. E, inclusive, né, tudo que você faz dentro do negócio. E daí, como que eu enxugo isso? Esse é um dos conceitos da indústria 4.0, Lean Manufacturing. Né? Então, é um conceito interessante a se trazer, porque tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa ali no conceito da indústria 4.0. Exatamente. Perfeito. E eu quero só adicionar uma fala no que o Olivier trouxe, que hoje, quando estávamos vindo para o podcast, o Olivier me contou uma história de que tem um dos nossos robôs que estão implementados nessa empresa, que ele não citou o nome, que hoje precisou de uma atualização e o pessoal que utiliza esses robôs no dia a dia já estavam assim, não, mas a gente precisa usar. Como assim? Vai fazer atualização agora? Que folia é essa, né? Mas então, isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque a gente fala de cultura e nesse caso, eu não estou dizendo que é assim sempre, mas nesse caso a mudança foi rápida. Em 2, 3 semanas se acostumaram com isso e o que ela ali falou. Não, a gente precisa parar meia hora para... Desculpa, a gente precisa parar meia hora para fazer uma atuação do robô e a pessoa já fica preocupada, mas eu vou ter que levar na mão esse negócio? Como eu fazia 2 semanas atrás, é normal. Mas em 2 semanas não, já não pode. Isso é significativo, porque eu acho que para além de só o transporte, é o olhar para com o funcionário. É óbvio que é só 2 semanas, mas é 2 semanas que talvez há meses esses colaboradores estavam carregando esses pesos todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo. Então, para eles é significativo. E às vezes a gente esquece que não é só a facilidade para os produtos chegarem em segurança, não é só. É para além disso, é para o cuidado do próprio funcionário, do colaborador, para o colaborador poder se sentir um pouco mais fazendo parte dos projetos de organização do que só nessa mão de obra. Pô, eu tenho que levar lá. E às vezes eu podia estar negociando ou pensando num outro projeto. A gente traz isso também, né? Tanto a Cargo quanto a Human trazem essa... Não, vamos colocar as cabeças para pensar em novas possibilidades e a gente deixa um robô para fazer coisas, né? Básicas. Exato. Excelente. Eu adorei, assim, esse papo tá muito bom, inclusive pelas provocações muito que você tem trazido, Dani, e pelas contribuições também que o Olivier trouxe sobre a tecnologia. E vocês estavam falando sobre a importância das integrações nesse momento de implementar a indústria 4.0, né? E aí eu também aqui, esse meu ouvidinho também ouviu vocês dois conversando sobre 2 termos. A Laire veio aqui hoje com eu ouvi a segunda vez que ela fala isso. Então, Laire, traz pra gente. Você ouviu esses 2 conversando? Então, eu ouvi vocês conversando sobre 2 siglas que eu acho bem relevante passar pro pessoal, que é a WMS e a TMS. O que significa isso e qual a importância dessas 2 para vocês? Essas siglas representam sistemas que as indústrias, as armazéns vão usar sempre para automatizar e gerenciar os produtos, os transportes. No nosso caso, do robô, a gente trabalha muito com o WMS, que é o Warehouse Management System, que basicamente é um sistema que gerencia todos os produtos que estão ou na indústria ou no armazém. E por que a gente precisa trabalhar com o WMS? Porque o robô ele precisa saber onde estão as coisas para ele ir buscar. Né? E aí vem o que o Denis comentou. O robô, para trabalhar nesse tipo de ambiente, ele precisa conversar, e ser integrado com o WMS. Né? Primeira pergunta, nem sempre vai ter um WMS. Então, como é que o robô vai saber onde estão os objetos se isso não está no sistema? Se está no papel ou se está numa planilha. Quando tem um sistema, a gente tem que implementar uma integração para que o robô possa conversar com esse sistema. O sistema vai basicamente mandar um pedido para o robô. O Dani fez um pedido lá numa empresa X. Né? E ele comprou um celular, um tablet e uma caneta. Esse pedido vai entrar nesse sistema WMS, que vai mandar um pedido para o robô, vai dizer, vai procurar o tablet, a caneta e o celular nesses pontos. E o robô vai lá sozinho, integrado, e no final ele fala para o sistema, fui lá, busquei, está tudo certo, já fiz a conferência, e já manda para o WMS que o pedido está pronto lá na expedição. Né? Porém, se a gente não tem o WMS e não tem integração, não funciona. Né? Então, é a importância do sistema e da sigla. E aí eu acho que o Denis pode comentar do TMS, que é conceitualmente bem parecido. Sim, o TMS é o Transportation Management System, que é a parte de transporte. Vamos lá, tem o TMS e depois a gente tem, normalmente é na sequência ou em paralelo tem o WMS, né? Então também ele faz a gestão do transporte. Nós somos uma empresa de TMS,
toda empresa que faz gestão de logística, gestão de transporte é um TMS, né? Daí tem alguns mais abrangentes, outros mais específicos. Até então, os TMS brasileiros, eles são muito da porta para dentro, cuidar o processo interno, cuidar, né, essa parte fiscal interna principalmente, né? E eu compactuo aí com a formação do WMS quando tem, né? Acho que no Brasil a gente tem uma carência muito grande de bons sistemas. Pouquíssimas empresas usam o WMS. Hoje o WMS mais usado nos armazéns é o Excel. Né? Olha aí. Brincadeira, né, pessoal? Brincadeira, Excel não é WMS. Então, esse é um grande gargalo, né? Eles são sistemas mais... não é complexo, né? Mas a organização, a funcionalidade dentro de um armazém, se o processo dentro do armazém não estiver correto, né? Não se implanta WMS. Não tem jeito. Eu fui... até antes foi uma pergunta que ela fez, eu não falei um pouquinho da minha história, mas eu sou formado em tecnologia, desde 2002 trabalho em logística, então a minha formação prática é logística, então há muitos anos que eu trabalho com isso. Já implantei WMS, já implantei TMS e a dor é sempre a mesma, né? Quando você vai implantar um WMS, eu falo assim, pô, e as tuas ruas? Como é que está o endereçamento? Como é que está teu pulmão? Como é que está... principalmente essa questão de endereçamentos de produto, né? E não se tem, né? Porque cada um vai lá, tira um pedacinho, tira uma coisa aqui, tira uma coisa lá. Não tem padrão, fura estoque, daí quando chega na hora do cliente fazer inventário, ou, né, do próprio armazém fazer um inventário, mas aquele dia eu tirei uma caixinha de chiclete de dentro lá, já furou o inventário, entendeu? Então esse controle é muito mais fácil, lógico, cada um pegar as coisas lá do jeito que quiser, monta toda a embalagem, fecha o picking, coloca no caminhão para transportar, né? É muito mais simples tudo isso. Então, quando você coloca o sistema, não, você tem que saber que é o produto que está na rua 1, endereço 2, andar 4, na caixa tal, porque aquele produto vai vencer antes, por exemplo. Né? Então, todo esse cuidado de validade, shelf life, né, dos produtos, eles precisam ser seguidos, né? E isso, assim, eu chuto, Olivier, 90% das empresas que fazem armazenagem, que fazem warehouse, não tem WMS. Não tem. Mas se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso e conhecer bons integradores e boas empresas que trabalham tanto com WMS, com TMS, que oferecem soluções para logística, rastreamento, ESG, que mais? Intralogística, pode escolher qualquer robótica, sigla aí que a gente dá tudo. Fiquem Você escolhe a sua atentos. sigla e aí fala com o pessoal. E já tá resolvido. Mas fiquem atentos, porque nós vamos fazer um evento em breve. Então, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, vamos divulgar nas nossas plataformas. Esse evento que é focado no futuro da logística e que vai trazer muito conteúdo sobre todos esses temas que nós estamos conversando neste momento. É isso aí. Aproveitar, né, gente? Aqui a deixa que vocês me deram. Gente, aproveitando essa pergunta da Lari, que eu acho que fala bastante sobre impacto, tem uma outra questão que eu acho interessante trazer. E eu acho que eu vou fazer para você porque a sua camiseta está dizendo tudo. E ela fala um pouco sobre sustentabilidade. E a gente queria entender como que a Cargon traz tá abordando e adaptando esse processo de sustentabilidade com o serviço, com o trabalho, com o que a Cargon realiza. Como que é para vocês usar hoje, né? O termo Cargon é green, full, sustentável. ESG. E ESG, como que é para vocês ter levantar essa bandeira, o que é muito, muito, muito legal para a gente saber como empresa que vocês fazem esse caminho. Explica pra gente um pouco como que a Cargon traz. Legal. De novo, quero reforçar o conceito ESG, onde ele traz todos os aspectos, né, de sustentabilidade de uma empresa. Uma empresa ela não pode ser somente social e daqui a pouco eu perder a empresa, vamos lá, vai falir e tem que demitir os funcionários. Deixou de ser social. Ou questões ambientais, ou questões de governança, né? A gente tem tantos casos de governança aí, né? Dá para citar que é público. Americanas, o grande problema entrou em recuperação judicial por causa da sua governança, né? Então, isso são aspectos ESG, né? Então, quando a gente fala em todos esses termos, a Cargon se encaixa em todos os aspectos, mas óbvio que todo mundo tem essa pegada, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar, né, do que a gente tem feito. Então nós hoje temos a possibilidade de monitorar as emissões de gases nocivos
de todas as viagens que passam por nós. Então, isso também é um processo que hoje ele está muito frágil, né? Algumas indústrias exigem isso dos seus fornecedores, dos seus transportadores, mas, por sua vez, o seu transportador não tem tecnologia, não tem capacidade de fazer isso. E quem sobrevive nessa exigência? Somente os maiores, que aí a gente está falando de 10, 20 empresas no Brasil, que conseguem fazer essa medição para as indústrias. E daí a gente tem um outro dilema. Quando eu faço uma segregação por esse tipo de empresa, eu quebro o meu S. Eu olho o meu E, que é o environment, e quebro o meu S. Por quê? Porque eu estou segregando as empresas que podem funcionar, que podem me atender. Ou seja, e o que a Cargon traz de diferente? Nós, como estamos do lado da indústria, nós fornecemos essa medição para qualquer transportador, não importa se você tem 1 caminhão, 10 caminhões ou 100 caminhões. Então, esse aspecto ambiental gera um aspecto social para dentro do negócio. Você entende? Então, esse é o conceito dessa bandeira que a gente leva. Tá? O Olivier estava falando também das pessoas que percorrem até 54 quilômetros. Isso é um aspecto social. Vocês podem ter uma bandeira ESG social do negócio de vocês, porque eu estou contribuindo com um melhor trabalho, um melhor ambiente de trabalho para as pessoas, né? Então, esse é o grande ponto. A gente tem olhar para os motoristas, a gente tem olhar de governança, a gente tem olhar ambiental, né? E conseguindo gerar uma equidade em todo o negócio. Né? O grande ponto, né, de um processo ESG é dar equidade a todos, né? Então, isso pode ser daí olhando mais tecnicamente escopo 1, né, que é quando eu olho para dentro da empresa, e quando eu olho escopo 3, eu estou atendendo e abraçando já os meus fornecedores também, né? Então, todos esses aspectos aí a Cargon tem essa característica e esse atendimento pleno das funções ESG. Que legal. Isso é incrível você trazer, Dani, para o nosso conhecimento, porque eu acredito que, assim como a indústria tem essa dificuldade tecnológica, também tem essa dificuldade em relação ao compromisso com a sustentabilidade. Uhum. E aí, tendo uma empresa que está bem inserida na indústria e que já tem essas políticas e tem essa preocupação, acaba sendo uma inspiração para outras empresas também realizarem, colocarem como um compromisso mesmo e como ações, né, essa questão da ESG. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. E estamos indo para as últimas perguntas. É sempre triste esse momento. Mas assim, como ambas as empresas, né, estão na vanguarda da inovação, acredito que aqui no Brasil, o que vocês veem hoje para o futuro, né, da inovação, da tecnologia dentro dos seus mercados, mas principalmente aplicado à logística, né? Então, Olivier falando da intralogística com o Robus Cargo, trazendo esse robô que foi lançado esse ano, né? Sim. E Dani também, se você puder falar um pouco de como o que você vê do futuro, né, da inovação e para onde está caminhando dentro do seu trabalho. E gostaria que você também fizesse um comentário de como funciona esse teu processo ali da Cargon, da plataforma da Cargon mesmo, né? Eu já entrei lá na plataforma, já dei uma olhada e eu acho que é bacana falar um pouco da experiência que você causa também para os seus clientes. Então, tem essas duas perguntas aí para vocês, um pitch de cada um e como que as empresas de vocês estão impactando aí o futuro do Brasil em tecnologia e inovação. Tá bom. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de intralogística, transporte para intralogística, a gente hoje tem um robô que faz esse transporte. O interessante é que uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, né, se imagina que você tem um robô que transporta os produtos de um ponto A até o ponto B, isso de forma autônoma. Primeira pergunta das pessoas tá, mas e o robô chegando lá, ele consegue pegar o produto da gôndola e botar nele mesmo, e chegando na expedição ele tira do robô e bota lá? Então, o nosso robô não tem braço. Eles queriam que esse processo, também de pegar e tirar do robô, fosse automatizado. A gente está trabalhando para isso, mas a gente não tem isso ainda. A gente vê bastante tecnologia evoluindo no mundo inteiro, podendo fazer isso, para poder ter toda a cadeia de transporte automatizada. Então, a gente está indo nessa direção, mas ainda é um desafio muito grande, porque para a gente humano pegar qualquer objeto, o microfone, que eu não posso pegar agora, o copo, o celular, são objetos diferentes, com pesos diferentes, tamanhos diferentes, a gente consegue fazer isso bem. É natural, né? É muito natural. O cálculo natural do corpo consegue pensar na força. Exatamente, a gente nem percebe. Né?
fazer isso com o robô, com um braço robótico, e aí a gente fala a nível mundial, não só a gente, é um desafio muito grande, né? Então, se está super padronizado tudo, é mais simples. Mas quando a gente tem que pegar um objeto diferente, é mais complexo. Então, a gente está trabalhando para poder automatizar o mais longe possível, até pegando o objeto. Os progressos, as melhores da IA, da inteligência artificial, da visão computacional e dos mecanismos que pegar os objetos vão ajudar muito nesse sentido. Então, esse é o nosso caminho hoje. Uau, eu tô bem curiosa para ver isso acontecendo, hein? Daqui a pouco. E da nossa parte, a gente entende os desafios da logística ainda. Às vezes eu tenho até sonhos, né? Como é que tá no futuro, o que a gente tá fazendo, como é que tá indo tudo isso. Mas eu vejo que as empresas estão se dando conta, existe uma característica da logística que ela é sempre considerada um custo, né? Então, quando é custo, você não investe, você só reduz, entendeu? Então, esta visão, ela precisa mudar nas indústrias. Tem muita indústria que está entendendo que ela é logística. Se a gente pensar, a Amazon, o que é a Amazon? Ela é uma empresa de logística. Porque se não fosse a entrega rápida dela, a organização que ela tem de tudo isso, ela não seria o que é hoje. Se a gente falar do Mercado Livre, mesma coisa. Se a gente falar, principalmente no mercado de commodities no Brasil, e vira um diferencial. A logística rápida e eficiente vira o diferencial. É o diferencial dela. Por que eu tenho, inclusive, nos subprodutos dela, né? Por que eu tenho Amazon Prime em casa? Para poder receber o produto em um dia e algumas coisas de graça. Você entende que é a logística que está fazendo isso? Sim. Então, e a gente também tem os commodities, né? Os commodities são definidos pelo preço da logística. Vocês entendem que o preço do milho define o preço da logística? O preço do cimento, ele chega na tua casa não pelo preço do cimento, mas pela diferença que tem da logística, né? Então, tudo isso mostra a importância que tem em se otimizar isso, e as empresas, as indústrias estão se dando conta de que é importante a gente investir em logística, investir em tecnologia, investir em digitalização, mesmo que todas as forças possam ser contrárias, né? Porque ainda tem uma cadeia gigante ali, né, para fazer isso funcionar. Mas esse é o futuro que eu vejo. O futuro é nessa linha, né? Já passamos por outros setores por esse modelo, nem processo de digitalização. Então está acontecendo, as indústrias que estão saindo na frente da logística estão ganhando mercado. Cito de novo Amazon, Mercado Livre. Então, para mim, são referências em logística. Hoje o armazém da Mercado Livre é top no mundo, né? Os negócios de logística do Brasil deles. Mas então, eu não sei não, eu acho que não tem robô, não. Eu acho que não tem. Eu acho que Trabalham igual como a Robotics com a Cargon? Então não sei. Então, não sei se é tão... Mas assim, a gente tem que olhar para boas vitrines, né? Sim. E eu gosto de me inspirar nessas empresas. E é isso que a Cargon tem feito. Tem olhado todo esse cenário de tecnologia, o que muitas vezes a gente mescla, né? Por exemplo, nós temos para o nosso motorista um cartão de embarque, que a gente se baseou lá no cartão de embarque de aeroporto. Quando o cara vai entrar lá, como é que você vai ter? Tem um QR Code para ele olhar, para saber as informações dele, né? Então a gente tem vai se baseando em outras indústrias, né? Para criar as nossas soluções e entregar, né? Então essa segurança, esse compliance, né? Essa governança, essa economia de dinheiro, né? A gente conseguiu reduzir 50% de entregas para um cliente nosso só analisando dados, entendendo que para a transportadora A, a rota A era um preço, para a mesma rota, o transportador B era outro. Opa, como assim, né? Isso não é governança. Isso não é governança, né? Governança é ter o mesmo valor tabelado para todo mundo, independentemente do que for. Então, todos esses processos, né, a gente consegue entregar resultado real e otimização de tudo isso para a indústria e para o embarcador. Acho que faltou o seu pitch, mas pode... Não, tem uma pequena pergunta para o Dani. Opa! A Cargon tem caminhão? Não tem. Não tem e não vai ter, né? O nosso foco é não ter ativos, né?
Então, Podemos dizer, então, que, eu não sei se faz sentido, mas vocês são o Uber do transporte, o Airbnb do transporte? eu não diria, eu não gosto de relacionar com Uber especificamente, eu prefiro um iFood, né? O iFood da Isso, ótimo. né? Porque quando fala em uberização, né, você fala nessa questão do marketplace, você fala de joga a carga lá e qualquer um vai pegar. Não é esse o nosso intuito. Quando a gente, eu tenho alguns comentários que eu falo, é mais fácil você transportar uma vida do que uma caixa de sapato. Porque para transportar uma vida no Uber, você faz ali, a pessoa entra, leva, entrega lá, tá pronto. Para eu levar um sapato, eu tenho que ter nota fiscal, eu tenho que ter documento de transporte, são 2, Códigos. 3 documentos, Tem que ter a pessoa que entrega, pagamentos que que pega. recebe. Então vocês entendem que é muito mais simples entregar uma pessoa do que um sapato? Entendi. Então, nesse sentido, é muito maior que isso, e em questão de gestão de risco também, a gente não faz essa disponibilidade de cargas para todo mundo, só para quem é homologado daquela determinada indústria, porque o risco de transporte, risco de roubo, risco de avarias, né, é muito alto no Brasil, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também ao fazer a gestão das cargas. Basicamente, tá saindo melhor pedir um Cargon no aplicativo e com a Cargon do que pedir um Uber, né? Porque o Uber eu corro risco. Eu vou dizer que às vezes eu sinto medo, dependendo do carro. Agora que a Cargon aparentemente... É seguro. Quem não tem Cargon ainda, galera, olha, tá enrolando aí, tá demorando. Mas, gente, encaminhando pro final, tem uma pergunta que já teve no primeiro episódio. E eu acho legal que essa pergunta, ela tá quase... dentro do que eu tenho visto, que a gente planeja, obviamente todo mundo sabe como funciona um podcast e tudo mais, a gente cria umas perguntas, umas prévias, faz teste, mas é uma pergunta que eu vejo que está aparecendo sempre, talvez seja uma pergunta que sempre vai ter, e eu acho que é legal ter a visão de cada um dos nossos convidados sobre. Para encerrar, qual conselho você, Olivier e Dani, dariam para um empreendedor, ou para um líder, ou para alguém dentro da indústria para inovar? Da visão de vocês, que os dois trouxeram toda essa inovação, tem todo esse caminho traçado e sendo traçado, desafios e novidades, o que você indicaria, daria de conselho para alguém que está nesse momento? Está começando, está pensando em como ele pode inovar? O que vocês Quer levar para fariam? dentro da empresa, de repente, a ferramenta de vocês, né? Então, dá um conselho aí para esse pessoal para apoiar eles. Essa Vai é a pergunta de 1 milhão, né? Enfim, todo mundo quer inovar, quer melhorar, né? E tem um ponto, uma frase bem importante que diz o seguinte: inovação não tem receita, mas ela precisa de receita, né? Ou seja, eu não posso pegar um padrãozinho que funcionou na empresa e colocar para dentro do meu negócio, que não é mais inovação, né? Eu já fiz igual ao outro, né? E o resultado disso precisa ser monetizado. Eu preciso ter um saving, ou eu preciso ter um lucro, ou gerar um produto através dessa inovação, né? Então, esse é o primeiro conceito, né? Que ela não tem uma receita, não tem essa resposta mágica. Mas o primeiro ponto é mindset, né? Você tá aberto para o novo, né? E justamente querer evoluir os processos. Então, de novo, eu volto na cultura, né? O que a gente falou aqui, na minha percepção, né? Vocês podem depois questionar, podem debater sobre isso, mas nada é sobre tecnologia, tudo é sobre cultura. Quando a gente tem uma cultura direcionada a dados, quando a gente tem uma cultura direcionada e um mindset, né, aberto à inovação, aberto ao novo, né, aberto a experimentar, aberto a visualizar, a olhar para fora. Se a gente fica tão dentro do nosso buraquinho, a gente estava discutindo antes na gestão da nossa empresa, às vezes a gente se coloca tanto na operação que você não esquece de olhar para fora. E esse é o grande problema, né, de todo esse contexto. Então, as minhas dicas não é uma resposta certa, mas então a gente efetivamente ter esse mindset aberto, né, a gente ter essa experimentação e principalmente o ponto, né, de ter um olhar de MVP, que é o produto mínimo viável, né? Então a gente experimentar, o MVP é experimentar, né? Começar pequeno, evoluindo e ampliando, né? Então, enfim, essas são as dicas aí, espero poder ajudar. Experimentem, né? Experimentem. Como é que eu faço? Comece. Eu acho que, sem você perceber, você deixou um conselho ótimo que eu gostei, que foi que você pega referências em empresas que você, às vezes, vê o trabalho. Isso é uma grande dica que você deu aqui. Eu acho que, quando você estava falando, eu pensei, sim, por que às vezes a gente não olha
pro outro ali, que faz algo próximo, ou às vezes até distinto, e não fala, pô, isso aqui que legal, eu vou ver como isso pode funcionar. Isso é uma grande experiência que a gente dialoga, Exato. né? Traz para um bate-papo, traz para uma roda de conversa com os gestores, com os próprios outros líderes. Pensei nisso aqui. O que vocês acham? Ideias precisam ser digeridas, né? Uhum. Uma coisa que a gente leva por padrão na Cargon, a primeira ideia nunca é a melhor, porque ela precisa ser digerida. Então a gente escreve ela num lugar, fala, daí daqui um dia, daqui 2 dias a gente discute ela de novo. Outra ideia. A Cargon foi assim, a Cargon começou com um negócio e foi evoluindo como ideia até chegar como negócio, né? Então, regra, a primeira ideia nunca é a melhor. Assim como eu. E aí eu vou muito na linha do Denilson, pegando essa ideia da ideia. Né? Ter uma ideia é uma coisa, quando você começa a trabalhar ela, implementar ela, né? Você vê ela no mundo concreto, você, putz, eu vou mudar um pouquinho e vai adaptando. Então isso eu acho que é bem comum. E eu só concordo plenamente com o fato que as pessoas têm que ser abertas a testar a inovação, esquecer um pouquinho como já fazia e olhar como que a gente poderia mudar. E a gente sente muito isso na pele. Às vezes a gente... E aí João pode comentar, que cuida bastante da parte comercial. A gente, quando começa a conversar com o cliente, a gente sabe na hora se ele está aberto ou não. Né? E a gente já entende, às vezes, que nem faz sentido ir em frente. Se o cliente está com a mente fechada, a gente já teve experiência, a gente tentou e não vai. Não vai. Não tem treinamento, não tem implementação, não tem nada. Ele não entende que ele tem que fazer esse esforço para trazer isso para dentro, que tem todo mundo tem que aceitar isso. Então, é muito diferente de você conversar com alguém que já está buscando soluções assim, já está aberto para isso. Isso simplifica tudo, simplifica a implantação e aí funciona melhor. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante. Mindset aberto, né? É exatamente o que o Denis comentou aí, 100%. Legal, pessoal. Que bom, que ótimo esse papo, né? Poder contar acabando. Eu podia ficar aqui mais 5 horas falando sobre tudo. Eu também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Olivier. Obrigado, Deni. Sim. Deni foi o nosso primeiro convidado fora de casa. Então, agradecemos imensamente a sua presença, mas agradeço também muito a disponibilidade do Olivier, sempre disposto a participar aqui dessa grande projeto, né, de podcast da Human Robotics. Sim. E vocês que estão assistindo a gente, continuem. Próximos dias teremos novidades, não teremos novidades, fiquem atentos. E eu não sei se dá pra gente deixar aqui em algum lugar ou se vocês puderem passem as redes sociais de vocês, sigam a Cargon, sigam a Human. Eu tô vendo que tem bastante gente assistindo e às vezes deixa comentário, eu tô adorando ver os comentários de vocês. É incrível ver que vocês sentem essa sintonia nos assuntos que a gente tem trazido. E se você tem curiosidade, deixa ali, faz uma pergunta pra gente, pode deixar nos comentários, pode mandar no e-mail. Sugestão, qual que é o próximo tema, quem que vocês querem que a gente traga. Não sei, tá aberto aí pra discussão. Gente, muito obrigado de novo pela atenção e pela presença de vocês. Obrigado a vocês aí. Tenham uma semana maravilhosa. Beijos. Até mais. Tchau. Até. Peguei pra encerrar mesmo, né? Peguei só puxei o encerramento.